Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Interior e Sustentabilidade. E hoje eu trouxe para você 6 dicas de como você transformar os seus espaços pequenos em um ambiente cheio de estilo, com 6 dicas de decoração. Eu vou mostrar para você como você vai fazer esses ambientes cheios de estilo, principalmente para salas, salas de jantar, para quartos. Essas dicas são mais para esses ambientes, tá bom? Mas antes da gente começar, eu quero te convidar, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo e também compartilhe esse vídeo com amigos, com familiares que também estão em busca de uma reforma ou estão pensando em redecorar a sua casa. E não esquece de deixar o seu like, que é muito importante para eu saber que você curtiu o vídeo, tá bom? Mas antes da gente começar, vamos ver aqui a questão dos espaços, porque os espaços hoje em dia estão cada vez menores, né? A valorização do metro quadrado cresceu muito, principalmente aqui no Brasil. Então, a gente vê que tanto apartamentos como residências estão ficando cada vez mais compactas, elas não estão menores, estão compactas. A gente consegue encontrar ambientes, apartamentos, como os lofts, por exemplo, os pequenos lofts nos grandes centros, né, nos grandes centros urbanos, de 10 a 40, 45 metros quadrados. Então, realmente, esses espaços são pequenos e eles precisam, vamos dizer, uma decoração mais criativa para a gente aproveitar todos os espaços para que seja funcional e confortável para você. Então, a gente vê também todos os anos aí grandes tendências e modas sendo lançadas, e você pode partir para uma decoração mais pontual e pequena, algumas mudanças ali mais pontual, ou você partir para grandes reformas. Mas a ideia aqui que eu trouxe para você são itens e são dicas que você consegue mudar o seu ambiente sem fazer grandes reformas. A ideia não é você sair gastando ou você fazer um grande investimento, mas você mudar algumas coisas, ou se você vai adquirir um imóvel menor, para você conseguir fazer ideias mais criativas e também aproveitar todo o espaço para ser funcional e confortável para você. Tá? Então, esses ambientes são áreas pequenas que a gente vê também pode aplicar em apartamentos, kitnets, lofts ou residências que são menores, tá? E essas casas pequenas não é uma tarefa muito fácil da gente decorar, porque exige realmente escolha ideal e indicada de imóveis e para aproveitar todos os espaços. Então, esses ambientes pequenos a gente precisa adequar de uma forma mais ideal para oferecer conforto para você e praticidade para o dia a dia, tá? Então, vamos lá ver como você transformar os seus espaços pequenos em ambientes cheios de estilo. A gente vai ver aqui 6 dicas que eu trouxe para você, tá bom? E a primeira dica é, se você está decorando um ambiente pequeno, a primeira coisa que você precisa fazer, na verdade é mais um conselho que eu te dou, é você planejar todas as etapas. Principalmente porque você saber o que você realmente precisa, o que você pode eliminar, porque esses espaços pequenos a gente precisa se readequar. Por exemplo, se você está iniciando, recém-casados, aí você tem todos os presentes, ou você vai mudar para um ambiente menor, ou você está de mudança para uma cidade, a gente precisa rever, porque nem tudo, às vezes, que a gente tem em um ambiente vai caber no outro. Então, a gente precisa ter esse planejamento e saber exatamente o que a gente precisa e o que a gente não precisa. E pode se desfazer, fazer uma doação, levar para um brechó, para móveis usados, e você se desfazer daquilo que vai acabar atrapalhando o seu dia a dia, tá? Até porque esses espaços pequenos a gente precisa pensar principalmente em como você vai se movimentar dentro do espaço, como vai ser a circulação, para você não ficar se machucando, se trombando e aí acabar derrubando alguma coisa e se quebrando. Então a gente precisa de praticidade e funcionalidade, tá bom? Então vamos à primeira dica: cores claras, sempre. Por quê? As cores claras, elas aumentam o ambiente, elas dão a sensação de amplitude. Então, quanto mais clara for a cor, por exemplo, o branco, você consegue dar maior amplitude. Então, você não tem aquela sensação de espaços realmente pequenos, você consegue passar a sensação de espaços maiores. Se você não quiser ficar no branco, parte para o off-white, o cinza clarinho, você pode ir para aquele off-white que a gente chama de branco sujo, o bege, o nude. Tem paletas de tons marrons bem clarinhos que você consegue também aplicar. E caso você queira uma cor mais marcante, a minha dica é: faça de 2 a 3 paredes, se você tiver ali, se for ambientes integrados, até 2 paredes. Se for ambientes fechados, 3 paredes em tons claros, no branco, por exemplo, ou no off-white. No areia é uma cor muito bonita para ambientes pequenos e ajuda na amplitude. E aí você pega uma parede só e faz um detalhe, você pode fazer um degradê, você pode fazer uma pintura mais pontual. Mas cuidado para não
abusar do tom mais escuro, porque isso vai fechar o ambiente, você pode se sentir até claustrofóbico. Então, cuidado com as cores mais escuras. Quer uma cor mais marcante? Tente para os tons medianos, para os mais claros, talvez fazer um degradê, fica muito bonito na parede, tá bom? Então, só cuidado com essa tonalidade para você fazer essa quebra de padrão aí, para você ter um ambiente confortável, tá? E não se sentir fechado em um ambiente muito pequeno. Então, as cores claras é o mais indicado para os espaços pequenos, para auxiliar na amplitude, tá? Se você quiser também, como eu já dei dicas em outros vídeos, você trazer as cores para objetos, almofadas, tapetes, cortinas, itens de decoração, alguma poltrona, uma cor mais forte, para você poder brincar com as cores e não precisa fazer um ambiente totalmente branco, tá? Segunda dica, móveis planejados. Por quê? Como os espaços são pequenos, você precisa planejar para ocupar todos esses espaços e que sejam funcionais para você. Às vezes, uns móveis soltos, por exemplo, se você comprar uma poltrona, um sofá de tamanho maior, você pode não caber no espaço. Se você compra um rack e que muitas vezes pode ocupar um espaço maior, então você fazer móveis mais planejados para esses ambientes é a melhor opção que você tem, porque você consegue aproveitar todos os cantinhos, e aí você consegue fazer prateleiras, você consegue fazer nicho, você consegue fazer espaços de armazenamento que vão facilitar no seu dia a dia, na sua organização e na sua rotina, tá? Então, além também deles se encaixarem perfeitamente. Então, como eles são feitos sobre medida, se você tem um espaço pequenininho, você precisa de alguma prateleira, vai ser tudo feito na medida do espaço que você tem. E aí não tem erro, porque não vai sobrecarregar o espaço, você vai ter mais praticidade, tá? Então, você planejar dentro desse espaço, você precisa levar sempre em consideração a circulação. Por exemplo, hoje em dia a gente vê muitos apartamentos que estão a cozinha e já a sala de jantar e a sala de estar integrados. Então, às vezes, você precisa de um espaço de armazenamento. A gente consegue fazer por móveis planejados, espaços de organização embaixo da bancada, por exemplo, se for tipo cozinha americana, né, que tem a bancada separando ali. Ou a gente consegue fazer um armário mais vertical ao lado da geladeira, armários mais de dispenser para você. Então, tem várias formas que dá para ir adaptando e que ficam muito bonito visualmente, te auxilia na organização e você não sente aquela sensação de aperto, tá? Então, investir em imóveis planejados é uma melhor pedida para ambientes pequenos. A terceira dica, decoração vertical. Por quê? Como a gente sabe, o que está no chão acaba atrapalhando a nossa circulação. Então, a partir do momento que você coloca a decoração para cima, você coloca na vertical ou acima da nossa cabeça, a gente fala, né, espaços mais acima, você consegue fazer uma decoração, consegue fazer armários, você consegue dispor de coisas que no chão não vai caber. Por exemplo, itens de decoração, quadros, você pode fazer um jardim vertical, você pode fazer nichos na vertical para te auxiliar ali na dispensa, para te auxiliar na organização, para você pôr decorações ao lado do rack, ao lado da TV. Então, são opções que você consegue e não vai atrapalhar na sua circulação, tá? Principalmente se for em cozinhas, aí a gente precisa de um espaço, uma profundidade um pouquinho maior, dependendo por causa de pratos, de travessas que você precisa guardar. Agora, se for em salas de jantar, a gente consegue fazer uma profundidade menor para te auxiliar a guardar outros itens que vai te auxiliar na rotina, na sua funcionalidade dos espaços. Então, compensa muito você investir numa decoração mais vertical, porque você diminui a profundidade, você tem até o teto, do chão ao teto, para fazer essa decoração, para fazer essa organização, armários fechados ou abertos, do jeito que você desejar, mas que vai facilitar para você poder guardar e fazer a decoração muito legal, que fica aí para ambientes como salas e salas de jantar. No quarto também é uma ótima pedida. Só cuidado com aqueles móveis planejados que a gente fala em cima da cabeceira da cama. Não é muito indicado. Faça nas laterais, porque isso corta, tem uma questão mais do Feng Shui, que atrapalha no seu sono, no relaxamento. Então, evite em cima da cabeceira da cama. Faça nas laterais, né, o que você tiver sobrando de espaço, veja você colocar só uma mesinha de cabeceira, faça um armário vertical para te auxiliar com profundidade menor, para te auxiliar na organização, para você guardar alguns itens, seja de cosméticos, roupas, bolsas, que são menores, tá? Mas evite em cima da cabeceira, é uma dica que eu te dou, porque assim atrapalha no seu relaxamento, tá? A quarta dica que eu te dou para espaços pequenos, composição de quadros, de fotos,
nunca é demais. Então, são fáceis de você fazer uma parede inteira com molduras, ou você pode colocar uma prateleira com poucos quadros, fazer um apanhado de fotos da família, se você teve neném, se você tem filhos, ou até mesmo dos pais, colocar no corredor. Então, são decorações mais simples que você consegue fazer e fica muito bonito, colocar uma composição de quadros e de fotos, e não tem erro, tá? Você escolhe mais do estilo que você gosta, pode ser preto e branco, pode ser em tons mais coloridos, isso traz cor e traz vida também para os espaços pequenos, tá? Você pode fazer no corredor, pode fazer na parede da sala, você pode fazer na parede da sala de jantar, tudo fica muito harmônico e muito bonito. Em cima da cabeceira da cama, tem várias formas de você fazer uma composição de quadros e fotos que vai ficar muito bonito, tá? Então, não tenha medo de fazer essa composição, porque vai valorizar os ambientes, vai trazer mais cor, tá? E você reflete ali o que você gosta do dia a dia, de que tipo de arte, de que tipo de imagem você gosta, se você gosta de imagens mais de árvore, de natureza, fotos da família, se te trazem lembranças, isso é muito legal e combina muito bem com espaços pequenos, tá? Só cuidado que para espaços pequenos não abuse das telas maiores. Prefira os quadros pequenos que você consegue fazer um composê, consegue fazer uma composição do que uma tela muito grande, tá? Também dependendo da tela, se for uma tela bem expressiva, marcante, com tons vivos, aí compensa você colocar talvez em cima do sofá para deixar só ele sozinho. Mas prefiro os pequenos para que você consiga fazer uma composição bem legal com fotos e com imagens e quadros que você goste, tá bom? Vale super a pena em você apostar nisso. Ah, uma coisa que eu esqueci, se você quiser, com essa decoração vertical, além dos quadros também entram nessa questão, você pode apostar em nichos e prateleiras, tá? Porque isso também fica acima da nossa cabeça, você não vai trompar, você não vai se machucar. E aí você consegue colocar plantas, você consegue colocar várias coisas, vários itens decorativos, tá? Vale a pena apostar nisso. Você pode colocar até junto com os quadros, sem problema nenhum, tá? A quinta dica, metais e espelhos. Você pode abusar dos metais que vêm, por exemplo, da moldura do espelho, ou uma madeira, ou se você quiser luminárias de mesinha, você pode colocar ao lado do sofá, luminárias de chão. Então, por quê? Você não precisa buscar por bases de metais que sejam pretos, por exemplo, que vai mais para o industrial. Você pode buscar pelo dourado, pelo rosé gold, pelo dourado mais envelhecido. Tem várias cores que você pode utilizar que dá um ar mais aconchegante e mais clássico para os espaços. Isso auxilia na amplitude, não fica tão pesado o ambiente, tá? Então, tem várias luminárias que têm haste única, então ela tem um pouquinho do dourado, pode ser o prateado, então isso valoriza também os espaços e te auxilia para você ter iluminação pontual dentro do espaço. Se você quiser também trocar as luminárias que são pontuais, geralmente, né, um ponto focal só dentro do ambiente, você trocar por luminárias a partir de spots, né, de trilhos com spot, e você disponibilizar dentro do ambiente. Pode ser direcionado para os quadros e para as fotos, por exemplo, que você colocou, pode ser direcionado para o sofá, e você pode colocar um quadrado total, né, e fazer a cor metálica, não precisa ser no preto, pode ser no prateado, pode ser até no branco, isso fica muito bonito, tá bom? Para você investir nesse tipo de decoração e fica super moderno para você, e é um espaço que você não vai utilizar para outro item. Então, colocar uma iluminação mais adequada, uma iluminação que vai chamar atenção, você vai transformar o espaço mais moderno e trazer mais aconchego e mais visual para o espaço, tá bom? Então, você traz também personalidade, se você colocar espelhos. Os espelhos é uma tática que a gente usa para ampliar os ambientes. Então, você talvez não precise colocar uma parede inteira de espelhos, mas você pode colocar um espelho pequeno acima da mesa de jantar, você pode colocar um composê de espelhos em cima do sofá ou na sala de jantar, você pode colocar na vertical, você pode colocar num corredor, fica muito bonito. Não precisa ser um espelho quadrado, tá? Pode ser um composê com formas orgânicas que está em alta, que está em tendência e que vai trazer essa modernidade para você e vai te auxiliar a ampliar esses espaços pequenos, tá bom? Isso é muito utilizado e vai deixar o espaço mais funcional também para você, tá? E essa sensação de bem-estar que o ambiente fica maior. Então, pode abusar um pouquinho dos espelhos
porque isso é uma tática que muitos designers usam. Você pode ver em decorados de apartamentos, sempre tem bastante espelho para trazer amplitude. E aí, quando você tem iluminação natural proveniente, né, dentro do ambiente, se você tem cores claras e mais espelho, você vai ter essa sensação de maior amplitude, que os espaços são bem maiores, e vai se sentir mais confortável, tá bom? E a sexta dica, artesanato. Abuse das coisas que você tem de artesanato da sua região. Como eu já falei em outras dicas, outros vídeos, você consegue trazer sua história, você consegue trazer coisas que são regionais, e isso é muito gostoso para você decorar. Então, você também pode usar cestarias, vários itens como tricô, tá? Qualquer coisa que seja da sua região, vasos, você colocar plantas, você colocar uma cesta no chão com uma cobertinha, com uma manta que você deixa ali decorativa. Tem os tapetes que são de sisal, são de cores mais terrosos, isso também traz aconchego para os espaços. Então, tem muitos itens que você pode utilizar do seu artesanato, tudo depende da região que você está. Um macramê na parede, tudo isso hoje tem macramês em tons de verde, azul, coloridos, que ficou muito bonito, você pode até colocar no lugar de uma tela, e aí você traz textura, você traz regionalidade e brasilidade para os seus espaços. E combina super bem com espaços pequenos, tá? Então, tem vários itens de cestaria, prataria, pratos, né, aqueles pratos em forma de palha, que você pode decorar as paredes, vasos de plantas, então tem vários itens. Tudo depende da região que você está, e vale apostar, porque você conta a tua história, você conta a história da sua região, fomenta a economia local, e aí você tem sempre aquele sentimento de aconchego, porque é um lugar de pertencimento, é o seu lugar dentro de casa que você traz o que você tem da sua região, tá? E é um sentimento muito bom de bem-estar e melhora a sua qualidade de vida. Vale a pena apostar em tapete de sisal, em tudo que você encontrar da sua região, tá bom? E uma dica bônus para você: móveis funcionais. Se você já vai fazer móveis planejados, também busque por móveis multifuncionais, que são os móveis que, por exemplo, uma cama que vai virar, um sofá que vira cama. Isso é um dos mais antigos, né, que a gente chama de sofá-cama, se você, claro, tiver espaço para poder abrir esse espaço. Se você for fazer o quarto das crianças, em vez de você colocar duas camas no chão, faça planejado e coloque a beliche, porque você tem um espaço a mais de circulação, e você também tem espaço para cama auxiliar. Se você vai fazer na sua casa, no seu quarto, por exemplo, hoje em dia já tem as camas que são embutidas na parede, pode até virar um home office, e quando você vai dormir, você puxa essa cama e ela desce e ocupa o espaço ali para você poder relaxar e descansar no período noturno. Levantou de manhã, volta de novo ela para o mesmo espaço. Então, tem mesas de jantar que aumentam, tem mesas de centro que ela pode virar uma mesa de trabalho para você na sala. Então, aposte nesses móveis multifuncionais para espaços pequenos. Isso vai facilitar o seu dia a dia, vai trazer praticidade para a sua rotina, e você consegue manter tudo mais organizado, tá? Uma mesa, por exemplo, na cozinha, se você não tiver espaço de mesa de jantar, uma mesa que ela vai ficar recuada, e a hora que você for usar, você puxa ela de novo. Isso também são coisas muito antigas e que voltaram à tona devido aos espaços pequenos que têm crescido aí no mercado, tá bom? É uma dica bônus que eu te dou, porque vale a pena você apostar nesse tipo de móveis. E lembrando sempre que o lar é um espaço onde você deve se sentir bem, espaços que impactam positivamente o seu bem-estar, o seu pensamento, o seu relaxamento, o seu estado de espírito. Tá? E isso, as pessoas, quando vão te visitar, acabam sentindo dentro dos ambientes. Então, você manter uma decoração que visa melhor a sua qualidade de vida, o seu bem-estar, aconchego e relaxamento, é o mais indicado, tá bom? Não precisa se preocupar sempre com o que está na moda, com o que é tendência, porque a tendência é trazer bem-estar e qualidade de vida para você, que usufrui do espaço, e para a família que está ali, tá? Então, você trazer lembranças, trazer memórias, regionalidade, brasilidade, trazer a natureza, são coisas que vai fazer com que você se sinta bem. Cores que façam, que te auxiliem no relaxamento e que não vão te incomodar, tá? Então, abuse disso, principalmente para os espaços pequenos, para que sejam funcionais e práticos e organizados para o seu dia a dia, tá bom? Bom,
A gente fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Deixa seu like para saber que você curtiu. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você precisar de alguma indicação também, vou ter o maior prazer de te ajudar. E te convido, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo. Tem vídeo novo toda semana, às terças, quintas e sextas, trazendo conteúdos voltados ao design de interiores, ao design sustentável, e também dicas importantes para você transformar os seus espaços, trazer maior bem-estar e qualidade de vida para você, tá bom? Obrigado por você que ficou até o final do vídeo. A gente se vê no próximo.